Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Livros Primos. Hoje a gente vai falar de um livro que tem um dos títulos mais bonitos que eu já vi, A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Vamos falar sobre esse livro lindo e começa contando um pouquinho pra gente sobre o autor. Claro, vamos lá. Eu concordo também, um título maravilhoso, esse livro do Milan Kundera, de 1984. Eu tenho a mesma edição também, a tradução da Teresa Bulhões Carvalho da Fonseca. Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? O Milan Kundera é um escritor nascido no que então era a Tchecoslováquia, hoje a República Tcheca, né? E ele também se tornou francês depois do exílio de lá. Ele chegou até a perder a cidadania tcheca, que depois foi devolvida para ele no final da vida, mas ele começou a carreira literária publicando em tcheco, mas depois que ele viveu, sei lá, perto de 50 anos na longa vida dele na França, ele publicou muito em francês e muitos dos livros da vasta obra dele estão com original em francês, né? Ele nasceu em 1929 e ele morreu recentemente, em 2023, aos 94 anos em Paris. Ele teve uma certa influência do pai, que era pianista. Ele chegou até a estudar música, ele tocava piano também, mas ele acabou optando pelo curso de cinema e TV e chegou a ser professor de literatura em Praga. A mãe dele era professora, o que também pode ter servido de uma certa forma, uma certa influência, né, nas escolhas que ele teve na vida dos dois lados, né, na música como professor, enfim. Ele teve um histórico curioso de entradas e saídas no Partido Comunista, e a obra dele, sem dúvida, está recheada de momentos autobiográficos do contexto, né, do que ele viveu mais tarde, no que seria chamada Primavera de Praga, em 1968. Ele escreveu todo tipo de textos, né, de contos, ensaios, romances, escreveu não ficção, ele escreveu poesia, teatro, muitos gêneros diferentes, né? E ele conheceu o sucesso já no primeiro romance dele, que foi traduzido para o português como A Brincadeira, em 1967, mas o maior best-seller dele, que hoje a gente vai tratar aqui, é sem dúvida A Insustentável Leveza do Ser, de 84. Ele recebeu um sem número de prêmios, né, pelo mundo, Médicis, Mondello, Harder, Jerusalem Prize, Franz Kafka, um cara ultra, ultra premiado, né? Ele se casou duas vezes, mas não deixou filhos. Esse livro que a gente vai falar hoje aqui foi adaptado para o cinema com a Juliette Binoche e o Daniel Day-Lewis, que eu adoro. Existe um bom documentário, um único e bom documentário sobre ele, chamado Milan Kundera, From Joke to Insignificance, que são dois títulos, né, de livros dele, um desses que eu citei, numa espécie assim de arco da vida e da obra dele, né, de um livro até outro, o que aconteceu com a vida dele em todos eles. Tem vários títulos dele que foram publicados no Brasil pela Companhia das Letras. Além desse, a brincadeira que eu citei antes, eu queria destacar A Ignorância, que é um livro excelente, é um dos últimos livros de ficção dele. Tem A Festa da Insignificância, Risíveis Amores, que é um livro de contos, Um Encontro, que é um livro de ensaios. E para aqueles que estão interessados em mais teoria literária, esse tipo de coisa, ele escreveu um celebrado livro chamado A Arte do Romance. Acho que isso está bom para a gente entrar um pouco na vida e na obra dele. Conta um pouco para a gente desse livro que a gente leu, ou releu, né? Agora eu li isso tanto tempo atrás na vida, acabei relendo nesse momento. Eu também, eu li há muitos anos e agora retomei, peguei para ler de novo e gostei muito de novo. Então vamos lá. A Insustentável Leveza do Ser é um livro que ele tem uma narrativa, uma história com personagens e tal, mas que essa parte, essa narrativa, ela é até um pouco secundária, né? Eu acho que ele traz questões muito profundas e filosóficas até, né, usando desses personagens. Então, o livro, eu vou contar um pouquinho desses personagens para a gente entender melhor. Ele tem quatro personagens. Então, Tomás, Teresa, Sabina e Franz, além de uma cadela, né, que tem um peso fundamental ali no livro, mais para frente a gente vai saber. Mas mais do que contar sobre a vida, né, desses personagens, essas vidas se cruzam, se entrelaçam e eles se relacionam de formas conturbadas, né, durante essa narrativa. O autor ele vai colocando ali na trama temas muito importantes, muito profundos. Ele traz como contexto o momento político, social, né, da época da ocupação
dos soviéticos na Tchecoslováquia no final dos anos 60, e aí ele vai debatendo esses temas em cima, né, desse contexto e do que vai acontecendo com essas pessoas. Então, o médico Tomás e a Teresa vivem um relacionamento muitíssimo conturbado, né? Ele é muito infiel, ele é assim, ele não sabe ser fiel. E ela é muito carente e ela tolera essas infidelidades dele, mas ela acaba sendo um pouco infeliz por isso também, né? E aí ela acha que o ama mais do que ele a ama, mas ele também abre mão de muitas coisas para poder ficar ao lado dela, para seguir a vida ao lado dela. Então a gente tem ali uns conflitos, mas que tratam também de muito amor. O contexto da opressão política sobre ele é muito forte, sim, mais forte, porque na época ele havia escrito uma carta para uma revista criticando o comunismo. E aí ele é obrigado a se afastar da profissão de cirurgião que ele exercia ali e que ele achava que era a razão da vida dele, né, essa profissão. E aí também depois ele vai descobrir que essa visão de ter uma missão de vida atrelada ao trabalho, mas também é um peso grande para uma existência, né? E aí, então, ele vai tentar se desvencilhar dessa ideia, né? Para viver de uma forma mais leve, né? Então aí a gente já começa a entender essa dualidade, né? Do peso e da leveza que vão permeando o livro todo, né? Os outros dois personagens são Sabina, que é uma pintora, que é um dos casos fixos do Tomás, né? E ela é o oposto da Teresa, né? Ela é livre, ela é independente, ela não se apega, ela não quer compromisso, né? E mais para frente no livro ela vai viver um relacionamento com um professor, o Franz, que é totalmente o oposto do Tomás, né? Ele quer assumir um relacionamento, ele é mais apegado e isso também acaba afugentando um pouco é, essa mulher, né? Mas enfim, a gente vai vendo ali as histórias de vidas, né? São problemas, são pessoas vivendo dias muito, muito problemáticos, né? Dias muito difíceis ali por conta do contexto político, social da época. E aí ele vai tratando cada personagem de uma forma muito profunda, apresentando para a gente os medos, as angústias, os desejos e mostrando, né? Como cada um enxerga a leveza e o peso de formas muito diferentes, né? Então, o que é leve é positivo, né? Pode ser insustentável ser leve, né? E ele trata muito, ele traz muito a coisa da insustentável leveza durante o livro todo, né? Logo no comecinho, ele fala do eterno retorno de Nietzsche, né? Que é aquela repetição eterna de um evento. E aí, esse peso, né, a repetição, né, acontecendo sempre, o peso acaba sendo insustentável. Mas, se aquilo não se repetisse indefinidamente, então aquilo ganharia uma leveza, né, por ser efêmero. Então, enfim, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui dessa questão mais filosófica, né? De Uhum. será que a gente sofre mais com o peso de uma existência real ou com a insignificância de uma vida sem fardo, sem peso, leve demais, né? Então, acho que a gente vai tratar um pouquinho dessas questões filosóficas. Me conta um pouquinho de como você enxerga isso, Má. Eu gostei muito dessa tua sinopse aí, né, desse resumão do livro, essa coisa de misturar esses dois casais, as suas relações também, as traições também, tudo que acontece aí entre eles. Eu acho que cada um deles tem suas particularidades, assim, camadas assim mais íntimas ou mais públicas que a gente vai descobrindo à medida que o livro avança. E eu gosto dessa ideia de que um médico, né, a figura de um médico, um cientista, sei lá, essa figura mais séria, assim, também tem seu lado meio obscuro, assim, ou múltiplas relações com outras mulheres. Enquanto, ao Sim. mesmo tempo, por convicção, ele se transforma, depois lá no livro a gente vê, em limpador de vidros ou trabalhador no campo, porque ele tem valores importantes que ele quer respeitar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é o cara que Exato. trai o tempo inteiro ali. Tem também essa presença da cadela, né, que você mencionou, e as relações com esse casal, que me parece um ponto alto assim do livro também. O que eu gosto muito do Kundera é essa capacidade dele de aliar uma história particular com temas muito universais, naquilo que você inclusive citou isso, né? Se costuma chamar de romance filosófico, né? Tem inúmeras passagens nos livros dele, e esse é assim também, que você já não sabe se você está lendo um ensaio sobre a morte, o acaso, as paixões, ou um livro de ficção sobre uma determinada pessoa, um grupo de pessoas, né? Outra característica
dele que eu acho interessante é que ele tem uma certa desenvoltura assim para mesclar um certo erotismo com temas super profundos, né, que também faz parte desse livro. Tem alguns trechos aí que a gente vai ler que acho que tocam um pouco nisso, mas é um livro que mistura esse contexto histórico da invasão russa, né, como você falou, no centro, no leste europeus, com histórias muito particulares que foram alteradas assim no meio de discussões filosóficas, mas também com uma linguagem muito simples. Então, aqueles que têm medo, Sim. um pouco de receio desse livro, me parece que esse é um tipo de arte que pouca gente consegue alcançar, que é falar simples de temas muito profundos. E eu particularmente gosto da maneira como Kundera fala sobre essas desconfianças, né? Que todo mundo estava submetido num regime que te vigia o tempo inteiro, e o que isso gera na sociedade, na vida individual e familiar de cada uma dessas pessoas. Essas são coisas sensacionais, eu acho, do livro, e esse peso e essa leveza nessas contradições que a gente vive entre reviver, como você falou, né, o eterno retorno, né, da vida, ou viver coisas muito fugazes, assim, muito efêmeras na vida, o peso do acaso ou do destino, esse tipo de discussão que poderia ser um grande ensaio, mas não é. Uma história, teoricamente, poderia ser meio banal, mas não é. E te Não. prende, né, até o final. Tem uma parte que ele fala de compaixão também que eu achei muito muito forte, assim, porque no início do livro ele conta que esse relacionamento de Tomás e Teresa, ele se dá um pouco por pena, vai, né? Ele encontra com ela, ela fica doente. Logo no primeiro encontro, né? Ela fica doente e vai para casa dele. E aí ele cuida dela doente, né? E aí ele diz ali no livro que não existe nada mais pesado do que a compaixão, né? Que as pessoas ficam unidas ali em laços inseparáveis por conta da compaixão, né? Mas e que esse peso ele se opõe à leveza do descompromisso, que era o que ele queria ali também, né? De ser livre e tal, mas que amar por compaixão não é autêntico, né? É um fardo que vai definir relações que são insustentáveis. Mas, por outro lado, a gente vê como o casal, ao longo do livro, tem laços muito fortes, né? Uhum. Como eles se amam do jeito deles, mas eles se amam. E mais para frente, né, a gente vai vendo que um abre mão, ele, o próprio médico ali, que é o mais, né, o mais independente, né, ele abre mão de muita coisa por Teresa Ah. também, né? Então, essa coisa do peso e da leveza é um negócio muito forte ali de contradições, mas que vai permeando até o final, assim. Eu acho que é uma discussão, é isso que você está colocando também, eu acho que é uma discussão entre o fardo de viver, né? Viver acompanhado, viver com responsabilidades, viver para cumprir coisas. Ao mesmo tempo, tudo aquilo de bom que traz isso para a nossa vida e que torna a vida leve também, né? É uma Também. coisa contraditória o tempo inteiro, né? Você viajar sozinho na vida pode te dar leveza, mas não te dá tanto preenchimento, tanto significado. Você viajar acompanhado pode te trazer muita responsabilidade, um peso na vida que talvez seja uma obrigação, né? Ou a compaixão como você falou. Então, eu acho que o livro é uma grande discussão disso, né? Que alternâncias são essas que a gente vive? O peso de ser, o peso de viver, com a leveza também, dependendo do jeito que a gente encara, né? Do jeito que a gente Né? se relaciona. Tem muitos trechos aqui interessantes. Quer ver? Deixa eu pegar aqui algumas coisas que eu separei. Coisas, algumas curtas e outras que são um pouco mais elaboradas, assim, um pouco mais extensas, né? Por exemplo, tem uma aqui na página 32, bem curtinha, que eu vou ligar com uma outra, ele diz o seguinte: aquele que quer deixar o lugar onde vive não está feliz. Para mim, isso é muito interessante porque tem a ver com mudança, né? Mudança de país e tal. E ele depois, bem para frente, na página 75, ele não escreveu dessa maneira, mas eu queria relacionar essas duas coisas. Ele diz assim, ó. Quem vive no exterior caminha num espaço vazio, acima do solo, sem a rede de proteção que o país de origem estende a todo ser humano, onde ele tem família, colegas, amigos e onde é compreendido sem dificuldade no idioma que sabe falar desde a infância. Em Praga, ele dependia de Tomás. Ela dependia de Tomás, é verdade, mas somente de coração. Ali dependia dele para tudo. É incrível como essa coisa de você mudar, e ele foi auto-exilado, né? Viver num outro lugar, que fala outro idioma, o que que isso causa em você, né? Que peso ou Eu tinha que certeza que leveza você ia aquilo te dá? selecionar essa parte.
toca a gente, né? É um negócio impressionante. Nessa parte de leveza e de peso, tem uma parte aqui da Sabina que ele fala: o drama de uma vida sempre pode ser explicado pela metáfora do peso. Dizemos que temos um fardo nos ombros, carregamos esse fardo, que suportamos ou não, lutamos com ele, perdemos ou ganhamos. O que precisamente aconteceu com Sabina? Nada. Deixaram um homem porque quisera deixá-lo. Ele a perseguira depois disso? Quisera se vingar? Não. Seu drama não era o drama do peso, mas da leveza. O que se abatera sobre ela não era um fardo, mas a insustentável leveza do ser. Então, aqui, do jeito como na vida dela, né, a leveza virou insustentável, e aqui, como É, ele fala que a gente, né, que a gente diz que tem um fardo nos ombros, né? Então, essa coisa do peso e da leveza aparece muitas vezes assim. é. Tem uma frase curta que sobre ela, né? Fala assim: Teresa sentiu a tripulação da alma se lançar sobre o convés do seu corpo. Que frase sensacional, né? Eu fico pensando como é que esses caras, de onde vêm essas Ah, inspirações? Será que ele tem um insight assim, fala, nossa, vou escrever isso aqui. é, Cara, é tão bonito, é tão. De onde vem isso? tem autores que soltam uma coisa dessas em um segundo e tem gente que demora uma vida inteira elaborando, Exato. polindo, né, as palavras para chegar, né? Exato, exato. Eu sou jornalista e eu leio os meus textos e releio, fico polindo mesmo os textos, né? E aí eu fico imaginando se esses caras tiveram, assim, esse insight, escreveram naturalmente ou se isso veio de um polimento mesmo. É Muito difícil bom. de saber. Uma das coisas que eu gosto também, que está na obra dele, e são essas discussões entre o real, o que é real, o que não é real. Então, eu vou ler um trecho sobre isso que me parece muito, muito interessante. É um pouquinho maior Diga. esse. Ainda morava em Paris e ia com prazer às manifestações. Fazia-lhe bem comemorar qualquer coisa, reivindicar qualquer coisa, protestar contra qualquer coisa, não estar só, estar do lado de fora e estar com os outros. As passeatas que invadiram o Boulevard Saint-Germain ou a Praça da República à Bastilha o fascinavam. A multidão em marcha proclamando slogans era para ele a imagem da Europa e de sua história. A Europa é uma grande marcha, uma marcha de revolução em revolução, de combate em combate, sempre em frente. Eu poderia dizer isso de outra maneira. Franz achava irreal sua vida entre os livros. Aspirava à vida real, em contato com outros homens e outras mulheres, andando com ele lado a lado. Aspirava ao clamor deles. Não se dava conta de que o que o julgava irreal, seu trabalho no isolamento nas bibliotecas, era sua vida real, enquanto as passeatas que ele julgava reais eram apenas um espetáculo, uma dança, uma festa, em outras palavras, um sonho. O que que de fato é real, né? O que está acontecendo lá fora ou o que é, né? Esse negócio. Pois Incrível, é, incrível. Eu tenho pois tanta é. coisa anotada desse livro, tantas Ele trata, passagens é que ele trata fascinantes. e ele trata de muitas coisas, de temas. Os temas são os mesmos, mas ele consegue tocar em pontos muito diferentes. Tem uma parte aqui que ele fala da Segunda Guerra, enfim. É, ele fala que a capitulação marcou o começo da Segunda Guerra Mundial, que consolidou por muitos decênios ou por muitos séculos a perda definitiva de sua liberdade como nação. Teriam então mais necessidade de coragem do que de prudência? Que deveriam ter feito? Se a história tcheca pudesse se repetir, seria certamente interessante experimentar a cada vez outra alternativa e em seguida comparar os dois resultados. Como essa experiência não pode ser feita, todos os raciocínios são apenas um jogo de hipóteses. Uma vez não conta, uma vez é nunca. A história da Boêmia não vai se repetir uma segunda vez, nem a história da Europa. A história da Boêmia e a história da Europa são dois esboços que a inexperiência fatal da humanidade traçou. A história é tão leve quanto a vida do indivíduo, insustentavelmente leve, leve como uma pluma, como uma poeira que voa, como uma coisa que vai desaparecer amanhã. Ele fala muito dessa coisa do que não vai se repetir, né? Que a vida é uma vez só e não adianta, não tem ensaio, é o que é e você tem que viver e É é o que aquilo vai lá. ser, não tem segunda chance.
É por isso que eu acho que ele inicia o livro com essa passagem do Nietzsche, né, sobre o eterno retorno. E Sim, ele fala várias vezes sobre o Nietzsche, ele cita o fala. Nietzsche várias vezes no. Tem uma passagem que eu gosto muito, não sei se é porque eu vivo essa realidade todo dia, né, no mundo acadêmico, e eu tenho essa sensação também, né, do que realmente a gente produz ali que tem valor, o que vai ficar, o que é só um show, né, para Uhum. outros verem. Então, olha só esse trecho. Franz balança a cabeça. Numa sociedade rica, os homens não têm necessidade de trabalhar com as mãos e se dedicam a uma atividade intelectual. Existem cada vez mais universidades e cada vez mais estudantes. Para obter seus diplomas, precisam encontrar temas de dissertação. Existe um número infinito de temas, pois se pode falar sobre tudo. Pilhas de papel amarelado se acumulam nos arquivos, que são mais tristes do que os cemitérios, porque não se vai até eles nem mesmo no dia de finados. A Muito cultura bom. desaparece numa multidão de produções, numa avalanche de frases, na demência da quantidade. Acredite em mim, um só livro proibido em seu antigo país significa infinitamente mais do que as milhares de palavras cuspidas pelas nossas universidades. Olha isso! Essa parte é muito boa mesmo. Eu lembro de ter lido, e não lembro se eu marquei, mas é muito boa. E é isso, né? Essas pilhas de papéis e informações, e nossa, é muito. Ele tem críticas, eu acho, a instituições e críticas a nós, em geral, né, ao que representam essas organizações na sociedade, que para mim são geniais. Por exemplo, falando sobre o regime, como ele foi essa pessoa que entrou e saiu do Partido Comunista, um crítico também, né, do que aconteceu ali na Revolução. Olha só esse trecho, que coisa curiosa. Acho bem interessante e acho que isso vai ser sempre atual. Aqueles que pensam que os regimes comunistas da Europa Central são obra exclusiva de criminosos deixam na sombra uma verdade fundamental. Os regimes criminosos não foram feitos por criminosos, mas por entusiastas convencidos de ter descoberto o único caminho para o paraíso. Defendiam corajosamente esse caminho, executando para isso centenas de pessoas. Mais tarde, ficou claro como o dia que o paraíso não existia e que, portanto, os entusiastas eram assassinos. Essas É tão ideologias, atual né? isso. É tão atual, é impressionante como. E eu acho que é isso que torna esse livro um clássico, né, também, porque ele é atemporal. Você pode ler esse livro Sim, com outros, a aplicação, né, a outros contextos, a outros exatamente, significados, e ele continua valendo, né, por aí. Por isso que exatamente. tá aí e vai, imagino eu, vai permanecer, né? Ele fala assim, acho que o desencanto dele é tão grande, tem uma frase curtinha que ele fala assim. Mas o mundo estava tão feio que entre os mortos ninguém queria ressuscitar. Muito bom. O livro é É isso. permeado dessas coisas. Então, quem está interessado numa coisa muito boa, de muita qualidade, densa, né, assim, mas ao mesmo tempo com uma linguagem muito simples, esse é um livro fantástico de ler, reler, revisitar, né? É isso. É Vamos isso. falar um pouquinho dos primos dele? Vamos, vamos. Eu pensei aqui em alguns, como sempre, né? Eu fico meio insatisfeita assim com os meus achados. Eu gosto mais dos seus, Está mas, muito crítica, mas autocrítica. vamos lá. Eu pensei em algumas coisas aqui que eu li que são mais existencialistas e tal, que falam um pouco mais. E aí elas são mais negativas até. Eu acho que mais negativas do que esse livro aqui, porque esse livro você pode olhar com outro viés, assim, né? Você pondera ali o que, que é, e te faz pensar, né? O que, que é que é o piso, se ele é negativo ou positivo em alguns momentos, enfim. Mas eu lembro de um livro que eu li que me marcou muito, foi A Náusea, do Sartre, que é um romance existencialista, então mas ele tem uma visão negativa de vida, né, daquela coisa da existência sem propósito, uma repulsa pela humanidade, né, enfim, o protagonista é muito negativo e tal, né, então me veio muito dessa parte de rever e de repensar a vida. Memórias do Subsolo também, de Dostoiévski, que traz assim uma coisa de dualidade, prazer e dor, traz reflexões sobre o sentido da vida, né, as contradições humanas. Então, esses dois livros aqui me trazem um pouco mais dessa coisa existencialista.
Tem também o 1984 do George Orwell, que aí também me pegou mais pelo lado assim da sociedade controlada por uma vigilância constante, aí a manipulação de informação, coibição da liberdade, o controle do pensamento, que é um livro maravilhoso que eu gosto demais, a gente até pode falar dele aqui também, mas aí já é por esse outro viés de controle mesmo, de vigilância, de Uhum. controle de liberdade, como isso pode modificar a vida das pessoas. São esses os meus livros primos. Quais são os seus? Excelente. Eu comecei também pelo mesmo, né, de parentesco aí com a Náusea, do Sartre, que é de 38. Também é bem anterior, né, mas fala de um momento, um contexto também sobre liberdade, a falta, né, de liberdade, onde está o significado, né, o absurdo da existência. Então eu comecei por aí. Um outro que é desse mesmo período, e acho que o Kundera está muito influenciado por essa literatura, porque viveu na França também, e esse existencialismo francês é muito forte no Sartre, é também forte no Camus, né, no Estrangeiro, que é de 1942, também próximo ali do Sartre, que também questiona a moralidade, a liberdade, essas questões filosóficas mais radicais, mas que estão presentes no mundo cotidiano de personagens como a gente, como nós, né? Gente comum, que é um pouco do que o Kundera também faz no livro dele. É, Então, acho que esses dois têm um certo parentesco, tanto o Estrangeiro quanto a Náusea. Tem um outro livro interessante chamado O Mestre e a Margarida, do Mikhail Bulgakov, que é escrito antes da década de 40, mas foi publicado bem depois, em 67, que é também político, é filosófico, trata com humor sobre essa repressão soviética e alguns desses temas surrealistas, meio metafísicos, assim. Eu tenho dúvida se eu gosto ou se eu não gosto desse livro, mas acho que é, eu não é li. um livro para se pensar, um livro importante. Tem depois também um outro parentesco, tem várias citações, a gente falou aqui do Nietzsche, né, e outras questões relacionadas ao acaso. Então eu queria citar Quando Nietzsche Chorou, Uhum. do Ivan Yalom, de 92, por conta dessa relação, né, com Nietzsche. Quem tiver interessado em saber um pouco mais sobre isso, e essas temáticas sobre o acaso e tal. Então, eu recomendaria esse livro do Irving Yalom. Eu recomendaria também a Música do Acaso, do Paul Auster, de 1980. E a gente tem uma história legal, tanto contada sobre o Yalom, quanto livro discutido do Paul Auster no canal. Então, se estiver interessado nessas temáticas, assim, o acaso, o eterno retorno, o que é destino, esse tipo de coisa, né, significado da vida, vale a pena tanto ler esses livros que a gente está indicando, quanto olhar um pouco no nosso canal essas outras coisas que a gente já gravou e falou sobre eles por aqui também. Tem É isso um aí, é isso aí. sortimento Adorei, aí de adorei esse coisas papo. para a gente oferecer. Isso, isso. Adorei esse papo, foi muito legal falar mais uma vez sobre um livro gostoso de ler, importante, um clássico. E a gente volta aqui para falar mais sobre literatura. A gente se vê no próximo vídeo deste canal. Aproveite, siga o canal, curta esse vídeo para que ele vá para mais pessoas, que alcance mais pessoas. E é isso, a gente está sempre por aqui para falar de literatura de um jeito leve, divertido, gostoso. E a gente se vê na próxima. Até lá! Até a próxima.